Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto com certeza o mais importante do canal, tá? E o assunto de hoje é a alocação de ativos. Esse assunto deu até origem, né, ao nome do nosso canal lá no Instagram e consequentemente aqui no YouTube, que é Alocando Ativos. A gente vai entender o porquê a alocação de ativos é o assunto mais importante que você tem que compreender sobre investimentos. Então fica até o final, é muito importante o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender de uma vez por todas a importância da alocação de ativos e como você pode executar e implementar isso no seu dia a dia como investidor. Beleza? Então depois da vinheta a gente começa o vídeo. Bom, vamos lá então, pessoal. O que é alocação de ativos? Alocação de ativos, segundo o David Swensen, né? O David Swensen é o papa da alocação de ativos. Então, o David Swensen diz que a alocação de ativos é, de longe, a ferramenta mais importante disponível a nós, investidores. Eu diria que a gente pode entender também a alocação de ativos como uma filosofia, né? Ele cita como uma ferramenta, mas a gente pode também entender como uma filosofia de investimentos. Então, como que funciona a alocação de ativos? Ela visa a compreensão, né, de todas as classes de ativos. O que é isso? A renda fixa é uma classe de ativos, certo? As ações é uma outra classe de ativo da renda variável. Os fundos imobiliários é uma outra classe de ativo da renda variável também, né? Que tem uma característica diferente das ações por pagarem dividendos mensais. As ações no exterior é uma outra classe de ativo que você pode ter no seu portfólio. Tá? O Bitcoin, por exemplo, é uma outra classe de ativo, né, ligada a criptomoedas. As commodities metálicas, como ouro, como prata, é uma outra classe de ativo. Ou seja, a alocação de ativos visa você como investidor compreender todas essas classes, entender o que cada uma delas pode gerar de benefício no seu portfólio, entender o seu perfil de investidor, seus objetivos e alinhar tudo isso. Alinhar os seus objetivos com as características que cada classe de ativo tem para oferecer e dessa maneira estruturar uma alocação de ativos que esteja alinhada com tudo isso que a gente falou, tá? Quais são os benefícios dessa estratégia, pessoal? Eu citei aqui 5 benefícios principais que essa estratégia traz para nós como investidores. Tá? Primeiro benefício, simplicidade, ou seja, é muito simples estruturar uma alocação de ativos. Como eu disse, basta você compreender que cada classe de ativo tem de característica, né? O que ela pode trazer de característica para dentro do seu portfólio e você vai conseguir estruturar uma carteira de acordo com esse conhecimento e com essa intimidade, familiaridade que você tem sobre cada classe de ativo. Então, simplicidade na execução, muito fácil de entender, simples de executar, beleza? Segundo ponto, redução de risco. Uma vez que você tem uma carteira diversificada em diferentes classes, você vai estar minimizando o risco da sua carteira, tá? Porque você vai ter ativos com diferentes características que vão estar, né, se beneficiando em momentos diferentes da economia também. Então, normalmente, quando uma classe de ativo está indo mal, outra está indo bem, você consegue dessa maneira fazer o balanceamento ali da sua carteira sempre de uma maneira muito objetiva, tá? Então, redução de risco é o segundo ponto. Terceiro ponto, aumento de retorno. Olha que interessante, a alocação de ativos faz você reduzir o risco da carteira e possibilita você ter retornos maiores. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre a regra número 1 do Warren Buffett, né? Que é nunca perca dinheiro. Por que ele fala isso? Porque uma vez que você tem uma desvalorização muito grande da sua carteira, 40%, 50%, você precisa de uma rentabilidade muito alta para voltar para aquele ponto inicial. Então a alocação de ativos, ela te dá esse benefício de redução de risco e aumento de retorno no longo prazo, tá? Então o aumento de retorno é o terceiro benefício que a alocação de ativos gera para nós. Quarto ponto, mantenha a liquidez da carteira. O que eu quero dizer com isso? Parte do seu portfólio vai estar em renda fixa. Então, claro, cada investidor vai ter a sua porcentagem. Uns vão ter 5%, outros vão ter 15%, outros talvez vão ter mais, 30%. Dessa maneira, você sempre vai ter uma porcentagem em caixa, tá? E vai estar preparado, caso sua carteira caia, para você poder fazer o rebalanceamento de acordo com a alocação que você se predispôs lá no início, tá? Então, a alocação de ativos também mantém a liquidez da carteira, beleza? Quinto ponto, menor giro de carteira. Isso é muito importante porque nós, como investidores de longo prazo, a gente tem que procurar evitar, né, ficar comprando e vendendo toda hora, procurar evitar esse giro de carteira, porque isso incorre em custos maiores, apesar das corretoras serem isentas hoje, né, de corretagem, você paga emolumento, você paga imposto de renda, né, uma vez que você vende. Então, a alocação de ativos, ela ajuda nisso também. Você vai girar a sua carteira muito menos do que se você tiver um outro
outro tipo de estratégia, tá? Então, esses são 5 pontos principais que a alocação de ativos gera para o seu portfólio, 5 benefícios, né? Simplicidade na execução, redução de risco, aumento de retorno, mantém a liquidez da carteira e pouco giro. Você vai movimentar pouco a sua carteira de investimentos, beleza? Agora vamos entender quem que usa esse tipo de estratégia, né? Como eu disse lá no começo do vídeo, tem um cara que chama David Swensen. Esse cara, ele é gestor do fundo de endowment da Universidade de Yale. O que é um fundo de endowment? É um fundo que recebe recursos, né, de doações de ex-alunos, de empresários, enfim, pessoas que são gratas, né, à universidade que elas se formaram, ou empresários que são filântropos, né, que fazem doação para essas faculdades. Essas faculdades recebem esse dinheiro e elas têm que administrar, né? Às vezes para poder dar uma bolsa universitária para os alunos. Enfim, eles têm recursos gigantescos em mãos, né? A Universidade de Yale, por exemplo, tem 30 bilhões de dólares sob gestão, tá? E esse cara é responsável pela gestão desse fundo. Então, ele é o papa da alocação de ativos, tá? David Swensen, você coloca aí no YouTube, vê um pouco de conteúdo dele que vale realmente muito a pena. Então, é um dos caras que usa. Outro cara muito conhecido, Ray Dalio, tá? O Ray Dalio também é investidor, também tem o seu fundo de investimento e ele usa a alocação de ativos como sua estratégia principal. Aqui no Brasil, Thiago Reis, da Suno, é muito defensor da estratégia também. Também tem vídeo dele falando sobre o modelo de Yale, eu acho que vale a pena vocês verem. E o próprio primo rico, Thiago Nigro, tem uma estratégia de alocação de ativos bem definida. Quem assiste os conteúdos deles já entendeu bem, né, qual que é a estratégia. Ele deixa lá 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações no Brasil e 25% em investimentos internacionais. Tem um desvio padrão, ele pode estar um pouco mais alocado ou um pouco menos alocado em cada classe, mas ele tenta, né, ao longo do tempo sempre equilibrar essa alocação, beleza? Então, essas são as principais pessoas, as principais referências que nós temos que usam, né, essa estratégia de alocação de ativos. Então, beleza, a gente entendeu o que é, a gente entendeu os benefícios da alocação, entendemos quem são as pessoas que usam, né? Então, vamos entender agora como que eu posso implementar uma estratégia de alocação de ativos na minha vida como investidor. Primeiramente, como eu falei, pessoal, vocês vão ter que entender o perfil de vocês. Então, qual que é o seu perfil de investidor? Qual que é a sua familiaridade, por exemplo, com a renda variável? Você investe em ações bastante tempo ou não tem tanto tempo assim? Você já passou por alguma crise? Seu capital desvalorizou ali 30%, 40% na parte de renda variável? Caso você tenha familiaridade com a renda variável, você vai conseguir estruturar uma alocação de ativos que tem uma exposição maior, né, à renda variável. Às vezes você vai ter ali, sei lá, 30% em ações, 20% em fundos imobiliários, 10, 15% no exterior, né, uma porcentagem menor em caixa. Se você é um investidor que não tem tanta familiaridade com renda variável, você vai ter que ter uma posição maior em renda fixa, né, é natural. Então, às vezes você vai ter 35, 40% em renda fixa e o restante em outras classes de ativos, sei lá, 15% em ações, 25, 30% em fundos imobiliários, porque eles geram uma renda mais recorrente, uma renda mensal, né, isso acaba te deixando mais tranquilo. Um pouquinho lá no exterior para você começar e por aí vai, né? Não tem uma regra definida. A alocação de ativos ideal é X% em ações, X% em fundos imobiliários, X% em renda fixa, X% em Bitcoin, X% em ouro. Não existe isso, né? Cada investidor vai ter a sua própria alocação de ativos. Então, para ficar mais fácil para você estruturar a sua, você tem que entender claramente como que é o seu momento de vida, como está o seu momento de vida, o que você busca dentro dos investimentos para você poder estruturar essa carteira. Tá? É claro que você tem que alinhar tudo isso, né, o seu momento de vida, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, com as características que cada classe de ativo oferece para você, né? Então, por exemplo, a renda fixa ela tem como característica a manutenção da liquidez da carteira, ou seja, no momento que você precisar de recurso, a renda fixa vai estar lá, você vai conseguir resgatar para poder utilizar. Se você quer potencializar o seu retorno, né, ao longo do tempo, você tem que ter uma parte em ações, certo? É o que as ações oferecem para nós. Se você quer uma renda mensal, uma renda recorrente, talvez os fundos imobiliários faça sentido. Se você quer ter uma defesa por estar exposto ao dólar, por exemplo, você tem que ter investimentos internacionais. É muito importante. Essa crise que passou agora é um bom exemplo disso, né? Mesmo com a desvalorização das ações ali no período da crise, o dólar subiu muito e compensou a queda das ações. E agora, como as ações voltaram, né, e o dólar continuou alto, né, houve uma valorização muito grande dessa parte da carteira de quem tem investimentos no exterior, tá? Bitcoin, por exemplo. Bitcoin pode estar dentro da sua estratégia de alocação de ativos. Basta você entender, né, o que é o Bitcoin. É um ativo muito mais volátil, então você tem que ter uma exposição menor. Sei lá, começa ali com 1, 2%, 5%. Tem gente que tem 10%. Enfim, você vai ter que entender o que cada classe
classe de ativo tem para oferecer e como que ela está alinhada com os seus objetivos. Isso que é o mais importante. Então é dessa maneira que você vai estruturar, tá, uma carteira baseada nessa filosofia de alocação de ativos. Sempre alinhando as características de cada classe de ativo com os seus objetivos de curto, médio e longo prazo e a sua familiaridade, né, com cada classe de ativo. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Deixe aqui para mim nos comentários se você já utiliza a estratégia de alocação de ativos no seu dia a dia ou se não, se você não usa. Então me fala aqui também se esse vídeo te ajudou a compreender um pouco melhor como que funciona essa estratégia, e qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários também que eu posso trazer mais conteúdos e posso tirar essas dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.